Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira hoje, dia 5, jogão aí, 21h30, Botafogo e Vasco. O Botafogo vem sendo nosso freguês há bastante tempo, de vez em quando ele ganha. Fluminense e Idem também, nosso freguês há bastante tempo, de vez em quando ele ganha também. Estou confiante por conta da boa vitória contra o Bahia. Tudo bem que perdemos intensidade no segundo tempo, mas vou confiar aí que o Paiva vai resolver isso com mexidas mais rápidas, né? Não deixar baixar tanto a intensidade do time assim, mudar antes, né? Eu sei que não temos banco, não temos elenco, não temos time, não temos peças de reposição à altura do brasileiro, mas como está um nível patético, né? Um nível ridículo, a gente vai galgando aí posições melhores e conto aí com a vitória ou empate contra o Botafogo. E não obstante eu gostar do Botafogo, sempre falei aqui, é o time do meu pai, tem vários amigos botafoguenses. Primeiro vem o Vasco. E ontem o Palmeiras perdeu, por que não o Botafogo perder hoje também? E aí o Botafogo continua com 3 pontos de diferença para o Palmeiras e vida que segue. Bom, todo dia eu venho para cá, né? Não só para criticar youtuber, mas para dizer, para mostrar aos meus inscritos as verdades e as mentiras que são postadas por esses caras. Antigamente alguns inscritos falavam assim, não, fala do futebol, esquece esses caras. Não tem como esquecer esses caras, não existe isso, é um desserviço, é uma desinformação o tempo inteiro. E parece que os caras eles comungam, né, pautas em comum. Deve acordar algum daqueles bonecos ali, aqueles imundos devem acordar de manhã, soltar uma pauta e todos os cordeirinhos repetem. E tem alguns cordeirinhos que são bonzinhos, por exemplo, o Juninho do Machão da Gama, com aquela cara dele de engomadinho e tal, Mauricinho, repete também, né? Mário Coelho, Amo TV Vasco, podcast Cruz Maltino. Eu assisti esse podcast Cruz Maltino aí, até os caras levarem um Cerrado lá e tratá-lo como estrela de Hollywood, como uma sensação, o cara que salva o Vasco e etc, né? Então, patético isso aí. E voltando para cá, o tema hoje foi magnata grego, dono do AVE de Portugal e etc, vai comprar o Vasco, blá blá blá. E aí as capas se repetem, vários entram nesses títulos mentirosos, né, que afirmam que já está comprado, inclusive, tem uns que afirmam que já está comprado. E aí é um argumento de, não, pô, magnata árabe, aquele negócio lá de Lindy Hall, o cara vai lá e paga, quanto é que é aí? Tal, como se fosse fácil isso, né? Você acha que tendo um valor, se viesse um cara com muito dinheiro, a Lindy Hall não ia aumentar o preço dela para abrir mão do óbice jurídico, impedimento, para mudar de sócio, para vender, para alguém comprar, melhor dizendo? Ridículo, né, cara? E aí vem essas imundícies todas, Nicola, jornalista, né? E eu sempre digo aqui, não existe mais jornalista. O cara que vem para cá vira youtuber, fica sem caráter, sem moral, sem ética, para ganhar dinheiro. Inclusive estão aqui, esses jornalistas, porque não tiveram competência para ficar nas televisões tradicionais, na mídia tradicional, melhor dizendo, né? Fanático Vascaíno, Rica Perrone, né? Esses caras todos aí. E Fanático Vascaíno, e mais uns bobalhões aí. Eu assisti esse podcast com os Maltino, né? Até levar lá o Vascaíno Cerrado, um cara que isentou o Salgado da venda do Vasco, disse que ele não teve culpa, não foi usado. Soltei um vídeo sobre isso, dizendo no minuto do vídeo dele que ele isenta o Salgado. De vez em quando entra um bobalhão aqui que fala, olha, não sei o quê. Aí eu falo, respondo pro cara, minuto tal, do vídeo tal, do dia tal, do Cerrado, vai lá ver, e volta. Ele não volta, né? Parece que alguma coisa ele recebeu
para isentar o Salgado. Então, esses caras todos aí, né, que a gente vem acompanhando, eles são idiotizadores da torcida. E a torcida idiotizada entra para ter acesso a informações, achando que são verdadeiras, mas são mentirosas, né? Cadê a Crefisa, Mário Coelho? Cadê a Crefisa, Leonardo Baran? Cadê o Sheik Árabe, fanático vascaíno, né? Inclusive, o fanático vascaíno foi desdito ao vivo pelo Pedrinho numa entrevista, né? O Pedrinho polido, não sei porquê, deveria ser incisivo com o Fábio Azevedo, que xingou ele, ameaçou ele, junto com o Zé Colmeia, né? Já falei isso aqui várias vezes. E na entrevista, não tem fundo árabe aqui não. Blá, blá, blá. Ele ficou com uma cara de babaca. No dia seguinte, eu não errei não. Eu reproduzi a informação que a minha fonte me deu. Olha que nível de mau caratismo. O cara diz que não errou, só que teria reproduzido a informação da fonte que dá notícias para ele, a informação, e que se houve algum erro, foi do cara, não dele. É cada vez pior a desinformação e os idiotizados no Vasco, porque tem os idiotizadores, né? Não tem jeito. Nike no Vasco 2025, Laureano, contrato fechado é assinado. Estou vendo agora que se fosse, eu até vou falar aqui uma frase do aquele técnico do Vasco, multicampeão aí, carioca, pai alguma coisa, pai Joel, né? Se cesse, que uma vez ele queria falar se fosse, mas ele falou se cesse, né? Então, brincadeiras aqui à parte, né? Inclusive, haja o que hajar, né, Neto? São memes aí que eu vou carregar pelo resto da vida, né? Neto, haja o que hajar. E o Gel Santana dizendo se cesse, se fosse o caso, né? Se fosse o caso da Nike vir para o Brasil, só em 2026. E leia-se, tem a Nike tem alguns clubes aqui no Rio, no Brasil, inclusive, que tem exclusividade. E tem cláusulas nesses contratos que impedem a Nike de patrocinar qualquer um. Então, são mentiras à torta e à direito, né? Nike 2025, não é? A Capa e o Vasco estão estudando uma extensão de contrato. E se fosse a Nike, teríamos problemas, porque ela tem exclusividade com outros times que iriam usar essa cláusula contra eles, dizendo o seguinte: não, peraí, você tem exclusividade comigo, falou que numa área tal, na região tal não poderia e tal. Então é complicado, né? Muito complicado você repetir, né, notícias. Ainda falam o seguinte: não, pô, tem Mizuno também, tem Mizuno na história, Mizuno Nike, né? Para fechar aqui o vídeo, para não cansar muito dos senhores com tantas mentiras, né? Show de horrores. Amo TV Vasco, né? E mais outros aí. Galdames vendeu seu carro, não vai ficar mais no Vasco. Eu queria saber qual é a inteligência de uma frase dessa, né? Galdames vendeu seu carro, já vai sair do Vasco. Ele tem contrato até 2024, esse ano, com o Vasco, e aparentemente não vai haver renovação. Aí eles pegam um negócio, né? Vasco Galdames vendeu seu carro e não vai ficar no Vasco, e assim todo dia tem uma mentira nova que o idiotizado entra para ter acesso, sabendo que é mentira, né? Mas os idiotizadores do Vasco sempre vão levar vantagem em cima de vocês, porque vocês estão bitolados, né? Procurem os canais que não falam, que não mentem, que falam a verdade. É só você ver lá. Canal que fala a verdade tem pouco inscrito. Canal que mente tem 1 bilhão de inscritos, né? Você vê aí o tal do NT Vascaínos, né? O cara que lê mensagem, não tem nem conteúdo, né? Tem aí 100 mil inscritos, né? E é fonte hoje para Net Vasco. Mário Coelho é fonte de Net Vasco. Esse aí é o que a gente tem para hoje, né? Mais tarde eu vou soltar um vídeo aí falando do Botafogo e Vasco, Botafogo. E não obstante o Vasco estar hoje inferior do que o Botafogo, bastante inferior,
jogo se ganha dentro de campo, né? E já falei aqui que o Vasco era inferior ao Bahia, mas ganhou o Bahia. Aí um inscrito meu disse: ah, mas o Bahia é melhor que o Botafogo é melhor que o Bahia. Ok. Então que não seja 3-2, que seja 1-0, né? Brincadeiras aqui à parte. Futebol é jogado dentro de campo. O Paiva tem a obrigação de estudar o adversário para impedir as suas maiores virtudes. E depois desse vídeo aí eu vou dizer quais são as maiores virtudes do Botafogo, quais são as do Vasco e os problemas do Vasco, né? Porque pelos problemas você também consegue verificar os problemas, ou melhor, as vantagens do outro sobre o nosso time, né? Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar no YouTube engajamento, sininho para mostrar que você quer receber notificações, avisos de quando meus vídeos forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.